Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Finalmente estamos de volta para tratar de temas que são comuns aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o ecumenismo. Ecumenismo, o termo significa local comum, ou seja, todos os concílios que a igreja já fez, né, eles tinham por origem essa palavra, ecumênico. universal. Universal, exatamente, o local comum, a igreja. Então, a união que nós temos é em torno da fé, ou seja, a fé é a regra da unidade cristã. Então, para você ter algo em comum, ecumênico, é em torno da fé. Só que essa palavra ela foi utilizada e deturpada, ou seja, se obtém hoje um ecumenismo em torno de diferentes confissões em prol de uma certa unidade que não é agora em torno da fé. A fé não é mais a normativa ecumênica, vamos dizer assim. Agora é outras questões que não visam a unidade da fé. E a verdadeira fé se modifica justamente para que o ecumenismo moderno seja possível. Exatamente. Então, o que é a fé, primeiramente, para quem ainda não sabe? A fé é uma virtude teologal e ela interage diretamente no intelecto, ou seja, na nossa potência da nossa alma chamada intelecto. O intelecto, ele se submete a verdades reveladas, ou seja, é algo que vem de fora, um conhecimento de fora. Então a fé serve para você conhecer algo, só que não é um conhecimento humano, um conhecimento filosófico ou das ciências naturais. É um conhecimento que necessita um movimento do intelecto que é de submissão àquelas verdades, uma confiança naquelas verdades que estão sendo reveladas, e elas vêm de fora do ser humano. Muito bem. E qual foi a origem do ecumenismo? Então nós vamos utilizar este catecismo na igreja do Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ele começa a seguinte questão, quando nós falamos do ecumenismo. O que se entende por ecumenismo? O nome ecumenismo designa um movimento que tem origem no século XIX entre não católicos, o que tem por objetivo a colaboração e a aproximação de diversas confissões cristãs. Este movimento conduziu em 1948 à fundação do Conselho Ecumênico das Igrejas. O mesmo contorno de espírito conduziu em seguida a aproximar-se das religiões não cristãs. É o que se chama de diálogo interreligioso. Então aqui nós temos uma das premissas da maçonaria, que é a fraternidade. Igualdade entre as religiões, a liberdade delas com seus fiéis e a fraternidade entre essas próprias religiões. E todo o fio condutor disso é o ecumenismo. Então, por base, nós temos agora uma tríade maçônica que conduz a humanidade, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E por isso que você tem que ter ecumenismo, visto que agora, na visão maçônica, não existe um magistério infalível que possa conduzir uma verdade revelada aos fiéis. E qual é o objetivo do ecumenismo? É justamente destruir a fé e a verdade. Então a objetividade da verdade, ela não é compatível com o ecumenismo. Por isso que a causa, por assim dizer, do ecumenismo, nós poderíamos afirmar que é o subjetivismo, que é algo muito anterior ao século XIX, que surgiu lá com Kant, né? É muito antes mesmo disso. Então, o que significa isso, né? Subjetivismo. Então nós temos o objetivismo, que é a separação entre o que é objeto e o que é subobjeto. Isso vem com Descartes. Descartes ele vai falar sobre a questão do res cogitans, que é a substância pensante, e o res extensa, que é a substância externa. E tudo que é externo é matematizável. E tudo que é interno não é matematizável, mas internamente nós projetamos no que é externo o que nós queremos. Isso é a visão de Descartes, é a filosofia descartiana. Kant ele absorve essa filosofia, absorve esse pensamento e sistematiza uma doutrina. E é exatamente este pensamento que vai conduzir o ecumenismo. Porque visto que a fé já não é mais uma submissão do intelecto a uma verdade revelada, portanto não é mais a obtenção do conhecimento que é externo ao ser humano, o ecumenismo vai ser ao contrário, vai ser parte do princípio de que eu tenho o meu subjetivismo, ela tem o dela e cada um tem o seu. Ou seja, se a filosofia, a teologia e etc., tudo que não é matematizável está no campo do subjetivo, significa que cada um tem o seu. Consequentemente, não há uma verdade intrínseca na fé, ou na doutrina e na revelação,
Portanto, aquilo que é revelado para mim não é revelado para os outros, ou seja, depende do meu subjetivismo projetado naquela suposta revelação. Então a fé não é mais algo objetivo, mas é algo que cada pessoa busca a sua fé. Por isso que nós vamos ver, né, as pessoas dizendo que não tem problema cada um ter a sua fé, e é comum nós escutarmos as pessoas dizerem que há uma verdade em cada religião. Pedaços da verdade, né? Pedaços da verdade em cada religião. Isso, esse é um grande erro, porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a condutora da verdade. Ou seja, ela vai transmitir pelo seu magistério, pela sua sagrada tradição e pelas escrituras, a verdade revelada. Ou seja, uma verdade que ela não vem de conhecimentos humanos da ciência natural, nem da filosofia. Ela parte da revelação. Deus mesmo disse quem ele é, o que ele queria que fosse a sua igreja e o que nós devemos fazer. Certo? Então é algo revelado. Só que se o indivíduo ele chega na concepção de que o que é verdade para mim não é verdade para você, acontece que ele está adquirindo essa fé subjetiva que parte desse padrão descartiano, Kant, e chega até, por exemplo, no Concílio Vaticano II, onde você tem a expressão máxima do ecumenismo, né, nós conhecemos com a questão do diálogo interreligioso e o diálogo entre os cristãos, né? Então você vai ter um movimento de busca por uma unidade, mas não agora na doutrina, não mais agora na revelação, nem tampouco na fé, porque se nós temos não cristãos, inclusive cristãos, entre aspas, não é a mesma fé. Então é alguma outra unidade que não parte da revelação, então parte de conceitos humanos, evidentemente. Então nós vemos que foi a partir do Concílio Vaticano II que o ecumenismo adentrou na Igreja Católica, porque esse concílio adotou o ecumenismo, como nós vemos claramente, né? E por isso que é hoje tão comum nós vermos pessoas que se dizem católicas e que são a favor do ecumenismo, que não vê nenhum problema nas pessoas serem protestantes ou acreditarem em fatos que são contrários à sua fé. E aí nós vemos que essas pessoas não têm verdadeira fé, porque se elas tivessem, elas não seriam ecumênicas, né? Exato. O ecumenismo é completamente oposto à fé. Ela é a ação, o ecumenismo ele é a ação dessa fé subjetiva. Porque como eu não posso provar essa fé subjetiva que eu tenho para uma outra pessoa, significa que essa outra pessoa não vai adotar essa fé que eu tenho. Por quê? Porque se é subjetivo, e dela também então é uma mera opinião, um mero gosto. Muitas das pessoas que são batizadas, são católicas, né, são batizadas, mas elas não creem e não professam, ou seja, ela está faltando duas partes do ser católico, que é crer na doutrina católica e professar essa mesma doutrina, ou seja, viver dela, significa que ela está de certa maneira na igreja, assim, fisicamente, por alguma questão sensível. Ela gosta de ir na missa, ela gosta do terço, ela gosta das devoções privadas. Mas, ao mesmo tempo, se escandaliza quando alguém diz que não há salvação fora da igreja. Exatamente. Por quê? Porque ela está unida à igreja por algum aspecto acidental. Querendo ou não, quando não se tem a fé, você tem apenas um aspecto acidental ainda. Porque é exatamente com a fé que você vai ter a unidade. E o ecumenismo, ele rejeita essa questão, o ecumenismo moderno, então ele rejeita essa questão da unidade da fé e vai ter uma fraternidade universal. E é exatamente isso que nós vemos hoje em dia, uma unidade na fraternidade universal, ou seja, o adágio, a tríade maçônica é exatamente essa, liberdade das religiões, liberdade, igualdade, porque a Igreja Católica é a verdadeira religião. Então as outras religiões, por mais aparências, por exemplo, como os cismáticos, eles não são católicos. Tem uma aparência, por exemplo, como na Rússia. Ali é uma cópia, muito mal feita, inclusive. Só que não é a verdadeira religião ali. A gente pode tratar isso em outro vídeo, por exemplo. Mas se você parte da premissa que só na Igreja Católica há salvação e ela é a verdadeira esposa do Cristo, logo nós temos milhares de igrejas falsas e falsas religiões. Uhum. E esse ecumenismo se expressa muito bem na democracia, né? Hoje nós vemos que a democracia também está presente na hierarquia da igreja, infelizmente, e em vários âmbitos, né? É uma simples reunião que acontece em uma empresa ou uma escola, você vê que é adotado esse ecumenismo, essa democracia, cada um opina, cada um
dá a sua opinião e todas são válidas, e aí se chega a um sincretismo de tudo isso. Que também é esse sincretismo de opiniões, ele deriva também do sincretismo religioso, né? Que é a mistura. Ou seja, hoje nós não temos uma noção de hierarquia, né? Não se tem por exemplo, o professor como mestre ou o aluno como aquele que recebe o que o professor está lhe passando. Não, agora nós temos o quê? Uma questão ecumênica entre o professor e o aluno, exatamente o que acontece também com essas reuniões, assim, por exemplo, nas empresas, em que você não tem uma decisão de cima para baixo e essa decisão é racional. Às vezes, muitas vezes a decisão tanto é irracional quanto ecumênica, exatamente por essa questão, uma decisão em grupo, por exemplo. E aí nós vemos hoje o quanto o ecumenismo afetou também as datas mais importantes da Igreja Católica, né, da cristandade, como o Natal, a Páscoa. Tudo isso agora virou outras coisas pagãs e que, de certa forma, né, são ecumênicas, como o Coelho da Páscoa, isso. Papai Noel. Então aqui uma questão dos pais católicos não comemorarem a Páscoa no sentido do coelho, do chocolate. Por quê? Porque essa questão é um nublamento, uma intenção maçônica de nublar a Páscoa no sentido católico da coisa, da ressurreição do Messias, a ressurreição do Filho de Deus. E no único sentido que há, né? Porque a Páscoa não existiria sem nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa não é outra coisa senão isso. Não tem outro significado. Então, quando você atribui a um ser como um coelho que vai trazer chocolate para o seu filho, você atinge a criança, né? Tu atinge um público-alvo muito, muito importante que faz com que os pais se submetam a essa questão, por exemplo. Então você vê no mercado, você vê em vários lugares, você acaba, entre aspas, entrando nesse espírito do Coelho da Páscoa. Mas aí que tá, algo tão simples como isso consegue nublar, porque é ecumênico, porque atinge todas as pessoas, só que também não traz nenhum dogma, não traz essa religião universal, ela acaba também não trazendo nenhum tipo de dogma, mas traz conceitos humanos, humanísticos da maçonaria. E é isso um dos pontos desse livro aqui, ó, Poder Global e Religião Universal. Essa religião universal, além dela não ter unidade na fé, ela não tem dogmas, ela também não tem doutrina, mas ela tem algumas festas que a gente pode ver, por exemplo, humanas, por assim dizer, concepções puramente humanas, como o Coelho da Páscoa, o próprio Papai Noel, o Dia das Crianças, por exemplo, é outra questão. Também o dia 1º de janeiro, que é a paz universal, essa é uma Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças, o Dia do Trabalhador. Então todas essas festas, elas tentam nublar o que é católico e de certa forma é ecumênico. Então nós vemos que o ecumenismo é de certa forma um respeito humano, né? Porque as pessoas ecumênicas, elas nunca vão afirmar qualquer coisa que seja se isto fere a crença da outra pessoa. Exato. Então nós vemos que as pessoas ecumênicas não têm fé, porque elas nunca vão afirmar o que elas creem. Elas sempre vão ser subjetivas, sempre vão acreditar que todos estão certos, ao mesmo tempo que se contradizem ali aquelas crenças. Todos né? estão certos, ao mesmo tempo que estão todos errados. É uma coisa. confusão. Então, a pessoa ecumênica, ela é uma fé para ela. Só que ela aceita que o outro possa ter uma fé diferente. Uhum. Essa confissão diferente não atinge ela, mas é permitido para o próximo. Então, quer dizer, o liberalismo está aí também para responder essa resposta. Por que a pessoa é assim? Porque ela é liberal também. Isso é óbvio. Porque essa fé é puramente subjetiva. Ela não tem nada de objetividade. E não impacta também na vida moral da pessoa. E por isso que também hoje não se fala mais sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. Porque isso acaba com o ecumenismo, né? E o liberalismo de um modo geral. Isso. Então, por exemplo, um dos primeiros passos do ecumenismo foi com a solo escritura, por exemplo, dos protestantes. Você tem uma unidade num livro, mas que a interpretação dele é a mais variada possível. Ou seja, subjetiva. Subjetiva. Quer dizer, tu tem a matéria ali, mas a forma, né, a união da matéria com a forma não tem mais. Então, todo protestante, por si só, ele é subjetivo e ele não acredita na sua religião. Ele não acredita. Nenhum protestante morreria pela sua seita. Por quê? Porque ele sabe que ela está errada. Ou seja, ele parte já de que todas as religiões estão erradas. Por isso que não tem como ser protestante, né? Não, é impossível. É impossível. Porque nós partimos de que há uma igreja de Cristo objetiva, tem um magistério, nós não somos sedevacantistas, e que ele permanece. Permanecendo ele, também a revelação.
Então é incompatível com o liberalismo, com o ecumenismo, com o protestantismo e todas as formas subjetivas de filosofia. Inclusive o sedvacantismo também é uma certa forma está relacionado com o subjetivismo, né? É porque você parte da premissa de que a igreja desapareceu. Pois é. Que ela não está mais presente. Então esse aqui seria um outro tema, mas é evidente. Não há igreja para um sede vacante. Consequentemente, não há igreja, não há magistério e caindo-se assim uma heresia gritante, indireta ou diretamente. É isso, esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido frutuoso para vocês essa reflexão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós estamos voltando com os vídeos agora no canal, certo? E nós agradecemos muito a participação de todos e nos vemos no próximo vídeo. E se você tem alguma sugestão de vídeo para nós fazermos aqui, deixe nos comentários. Até a próxima. Salve Maria, viva Cristo Rei!